Vamos lá, então. Boa noite. Boa noite, senhora. Vamos começar a última aula do curso. Só falta a avaliação amanhã e acabou-se. Demorou, mas chegou. Graças a Deus. Então, na sexta-feira, nós vimos a primeira lista de exercício, resolvemos ela. Ontem trabalhamos com a segunda lista, mais 10 exercícios, resolvemos também. Então, temos essas duas listas que vão servir como base, são 20 exercícios, mas tem algumas coisas que podem ser perguntadas, que nem eu falei ontem, quando eu perguntei o que era um instrumento indicador, eu poderia, na verdade, perguntar o que era um controlador, um atuador ou algum outro instrumento. Então, a base das questões vai ser aquela, a ideia das questões vai ser aquela, mas pode ter alguma coisinha diferente. Então, hoje a gente vai fazer um apanhado geral com recortes que eu fiz de questões que podem estar caindo. Então, algumas coisas vocês vão ver que apareceram na lista, outras não apareceram, mas podem estar aparecendo na prova. Só relembrando, a prova vai ter 10 questões, tá? Vai ser corrigida em cima de 10, mas depois eu vou fazer a transformação para o peso 4, que é o que ela tem. Fora isso, tem uma questão bônus, que vale 2 pontos, que foi de uma aula presencial. Então, quem estava na aula provavelmente tenha essa matéria no seu caderno, tá? Então, mas quem não souber, é só uma questão bônus, é um a mais que eu resolvi fazer naquela aula para valorizar quem tinha ido, tá? Então, ao todo, na verdade, são 11 questões. Do mais, o esquema da prova vai ser o mesmo, vocês vão resolvendo, vão me mandando e já vão saber a nota amanhã mesmo, certo? Então, hoje a gente vai ver a questão da revisão, conforme vocês forem tendo alguma dúvida, vocês podem estar perguntando ou podem estar questionando alguma coisa. Tá? Tranquilo. Então, a gente começa com a questão dos conceitos básicos. A gente viu até ontem numa das questões que perguntava por que algumas coisas na automação foram padronizadas, né? Então, esses conceitos são uma dessas coisas, né, que foram padronizadas, com o objetivo de facilitar a compreensão dos diversos ramos diferentes que a gente tem dentro da instrumentação, para que eles consigam conversar e falar uma mesma língua. Então, a ideia é que desde os projetistas até os engenheiros, até os técnicos, até o pessoal que trabalha na manutenção consiga falar a mesma língua e entender tudo relacionado à instrumentação. Que nada mais é, então, definindo instrumentação, que é a ciência que se ocupa do estudo, análise, desenvolvimento e aplicação de sensores e instrumentos para a realização de medidas e coletas de informação, então, a nível industrial. Então, basicamente, é a ciência que rege tudo que envolve os instrumentos numa empresa. Então, desde os instrumentos utilizados para fazer medição, até os instrumentos que compõem o sistema mesmo, como atuadores, sensores, transdutores, transmissores, e dentre outros. Tá? Então, tudo isso faz parte do ramo da instrumentação. Tudo que a gente viu está contemplado dentro da instrumentação. Tem uma série de outras questões que poderiam ser vistas, mas eu tentei destacar as que eu julgava mais importante. Então, a instrumentação rege todos os instrumentos utilizados, e os instrumentos tratam-se de equipamentos ou dispositivos que têm o objetivo de quantificar, medir uma variável física, tá? Então, seja ela da unidade que for, temperatura com graus Celsius, Kelvin,
pressão com Pascal, potência com volt-ampere, com watt, enfim. Todos esses instrumentos são responsáveis por medir, por trabalhar com uma variável, e essa variável tem que estar associada a um sistema de unidades. Essa variável nunca pode vir sozinha. Nós vimos isso porque se a gente tiver só um número, a gente não vai saber se esse número quer dizer temperatura, quer dizer corrente, quer dizer tensão. Então, a gente sempre tem que associar uma variável a uma unidade. E aí a gente vem, foi motivo de uma das questões, então, definir o que era sensor e dizer como ele pode ser dividido, tá? Então, é o elemento responsável por converter o estímulo da variável física em um sinal de saída correspondente. E aí a gente consegue classificar ele quanto ao emprego de energia, em passivo e ativo. Os passivos são aqueles que não adicionam energia ao processo, enquanto os ativos são aqueles que adicionam energia ao processo. Basicamente, é essa a diferença desses dois sensores. Tá? Então, se eu perguntasse quais os dois tipos e a sua principal diferença, seria que o passivo não adiciona energia e o ativo adiciona energia ao processo, certo? Depois a gente tem o transdutor, que ele vai relacionar o estímulo com a resposta. Então, eles vão converter... Só um minuto que está entrando alguém que eu não conheço. Redmi? Que o Igor entrou como outra coisa hoje? Já não ia aceitar também. Ele não tá nem deitado hoje, velho. Então ele deve estar no celular. Redmi é o celular dele. Tá escutando, Igor? Acho que é um não. Fala, Igor. Não, ele tá sem áudio, tá só com vídeo. Fala, belezinha. Ih, saiu. Red? A guria. Bom, vamos seguindo aqui, não sei o que está acontecendo com ele. Pode ser. O transdutor, então, ele vai converter uma forma de energia na entrada em uma outra forma de energia. Então, ele pega a informação do processo, da variável física, e transforma essa informação numa outra saída, e aí mostra essa informação para o usuário, para o operador, para quem precisar dela. Tá? Então, dificilmente a gente vê um transdutor sozinho num sistema, ele geralmente está associado aos sensores. Tá? Então, vem tudo junto, e aí a gente muitas vezes acaba por não conhecer como transdutor. Tá? Isso aqui foi questão dos exercícios, é uma questão importante de saber diferenciar associado aos instrumentos. Então, a diferença entre precisão e exatidão, certo? Então, quando a gente fala de precisão, a gente está falando do grau de concordância que a gente vai fazer entre várias medidas, tá? Todas elas sendo realizadas sob a mesma condição. Tá? Então, aí a gente vai comparar essa informação dessas várias medidas com o que a gente gostaria que o instrumento estivesse fornecendo. Já a exatidão, a gente faz uma média no conjunto de medidas e aí compara e vê o quanto isso tem de proximidade com o valor verdadeiro da medida.
ou o nosso set point, no caso, né? Então, basicamente, é essa a diferença. Uma está associada à média, que vai ser feita entre as várias medidas, e outra está associado a várias medidas, o quão próximas elas conseguem chegar do nosso valor de referência. Depois a gente definiu uma questão extremamente importante para os instrumentos, que é a questão de calibração. Então, a gente vai pegar esses instrumentos e vai adequar eles a um determinado padrão. Então, tem empresas, tem órgãos responsáveis por isso, para fazer com que os nossos instrumentos sejam calibrados e consigam enviar a informação correta para quem fizer uso dele. Então, por exemplo, quando eu vou utilizar um sensor, quando eu vou utilizar um sensor de determinada variável, esse sensor, depois de um certo tempo, ele precisa ser calibrado, tá? O instrumento que eu vou utilizar, o amperímetro, o voltímetro, enfim, todos esses instrumentos, eles têm que ser calibrados. Cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, mas todos eles precisam. E esse processo, ele não é feito por qualquer pessoa, ele tem laboratórios, como a gente viu, específicos para isso. Depois a gente vai relembrar questões dos padrões, que tem 4 padrões associados a esse processo de calibração. Professor, Oi. se tu compra um alicate amperímetro, dando o exemplo na Comel, em outro lugar, eles não vêm aferido no caso, né? Eles vêm aferido pela empresa, mas não pelo Inmetro, sabia? Uhum. Daí, se tu quiser ter uma maior precisão assim, tu pode mandar lá por Inmetro para eles fazerem a aferição, mas nenhum equipamento, pode ser ele novo, ele não vem aferido pelo Inmetro. Ele só vem com o que a gente chama de ajuste, né? Que é o ajuste que até às vezes a gente faz mesmo com as ponteiras, quando a gente fala de multímetro, e aí ajusta para o zero, tá no zero. Ele vem só ajustado, ele não vem calibrado, né? Ele vem com, exemplo, o Fluke eu nunca comprei a marca Fluke, mas o Minipa, no caso, ele vem ali, tem um selo e diz assim, equipamento calibrado, o equipamento... Uhum. Diferente do processo de calibração, a gente tem o de ajuste, tá? Então, que aí é o que a gente faz na empresa mesmo ali, no chão de fábrica, da maneira que dá, tentando ajustar o instrumento para que a gente consiga fornecer uma resposta melhor. Então, a gente faz ajuste de zero, por exemplo, antes de iniciar uma medição, ou define um set point, algumas coisas que a gente pode fazer relacionadas ao ajuste que vão diminuir o nosso erro. Tá? Cala a boca, Zeus! Mas... Que susto! Eu tirei o fone aqui e deu de falar igual. Não tem que tirar o fone, tu tem que tirar o áudio. Cara, Eu não sabia, professor. Desculpa. Então, o ideal é sempre que a gente tenha o instrumento calibrado e aí, quando tiver alguma necessidade, geralmente depois de muito tempo de uso do instrumento, a gente vai fazendo o ajuste até que ele seja enviado para calibração de novo. Tá? Só o ajuste, dependendo da necessidade, não é suficiente, certo? Então, a gente tem que levar isso em consideração dependendo da aplicação. Tá? Se a gente, às vezes, quer usar um instrumento só para verificar, por exemplo, se está passando corrente, se tem tensão, a gente não precisa ter um instrumento muito calibrado, muito aferido nesse sentido, porque a gente não está preocupado com o valor, a gente só está preocupado com estar ou não estar passando corrente, por exemplo. Mas quando o valor se torna importante, a questão da calibração vem associada. E aí, falando dos padrões que eu comentei, então,
Os padrões vão se referir às unidades e escalas que estão em uso, tá? Então, permite que medidas realizadas em momentos e lugares diferentes possam ser comparadas. Essa é a ideia, por isso que esses padrões foram estabelecidos. Tá? Aí a gente basicamente viu a relação do padrão de medição, então, que é um objeto físico capaz de representar uma unidade de medição, ou um instrumento de medição ou material de referência. Então, a gente viu isso, eu não trouxe para cá, até porque não cobraria isso, mas a gente viu que no laboratório internacional, que rege todas as medidas, eles têm os protótipos. Então, lá tu consegue provar que 1 metro está relacionado à velocidade da luz, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. A relação do Pascal está associada a uma partícula de massa de um átomo. Então, todos esses protótipos, eles existem nesse laboratório. E sempre que a gente precisa aferir alguma coisa, os instrumentos que são utilizados para fazer a calibração, eles usam como base esse laboratório e essas questões associadas a ele. E aí que a gente entra nas diferentes categorias de padrões. Então, esse laboratório internacional, que tem todas essas questões, ele se encontra no padrão internacional. É ele que vai regir tudo associado às questões de calibração. Depois a gente tem os padrões primários, os secundários e os de serviço. Então, os internacionais, existe um acordo internacional, tá? E esses padrões, eles ficam localizados em Paris, tá? Então, é lá que a gente tem o laboratório responsável por regir todas as calibrações do mundo, todos os acordos, todos os padrões. Então, quando a gente fala desse tipo de coisa, desses acordos, a gente está falando dos padrões internacionais, e isso não é qualquer pessoa que pode chegar lá e utilizar, tá? Esses padrões internacionais, o que eles fazem? Eles enviam os seus acordos, enviam as coisas que têm que ser obedecidas para os padrões primários, tá? Que em cada país tem um laboratório responsável por isso, tem um órgão responsável por isso, que é onde a gente vai aferir e calibrar os instrumentos utilizados para fazer a calibração. Então, esse laboratório vai pegar, vai calibrar todos os instrumentos e vai enviar esses instrumentos para os padrões secundários, que é onde a gente tem nos diversos locais. Aqui, eu acho que o mais perto que a gente tem é em Porto Alegre, que aí a gente tem, são empresas, instituições que têm autorização dessas empresas para trabalhar com calibração. Então, eles têm laboratórios específicos com questão de umidade, de temperatura, tudo isso que influi no processo de calibração. E aí, eles estão aptos para fazer o processo de calibração dos instrumentos. E, por fim, a gente tem o padrão de serviço, que aí a gente está falando do chão de fábrica propriamente dito. Então, aquelas aferições, aquelas calibrações que são permitidas fazer na própria empresa, se fazem parte do padrão de serviço. Caso não seja, a gente pega esses instrumentos das empresas e manda para os padrões secundários, para os laboratórios localizados dentro desse padrão. Depois, a gente viu a questão das classes de instrumentos. Que é quando a gente classifica os instrumentos de acordo com a função que eles desempenham. Então, por exemplo, um instrumento que a gente viu, o instrumento cego, ele é utilizado para fazer medição, mas ele não fornece o valor da medição no próprio instrumento. Então, ele não tem indicação local dessa informação. Diferente dos instrumentos indicadores, que são aqueles dispositivos que vão apenas, eles indicam a função. Então, ele tem um visor, geralmente digital,
E aí a gente consegue, vou passar pelo processo, preciso saber qual é a informação daquele processo, eu vou verificar no instrumento indicador, certo? E é importante destacar que ele não interfere no processo, tem outros instrumentos que interferem. Mas no caso do indicador, ele não, ele só está ali basicamente para mostrar o valor, que é quando eu preciso ter essa informação localmente. Então, por exemplo, num sistema onde eu teria o sensor enviando a informação para o controlador, e aí eu só teria essa informação visualizada no painel, tá? E aí, porventura, eu preciso dessa informação no local, eu coloco ali, eu insiro um dispositivo, um instrumento indicador, só para eu conseguir ver aquela informação ali e não precisar estar indo toda hora lá no painel. Em relação aos instrumentos registradores, tá? Que a gente já falou, são aqueles instrumentos que eles fazem um backup, tá? De todas as informações do processo e são muito utilizados para quando a gente precisa detectar algum erro, tá? Então, ou alguma alteração brusca no nosso sistema, a gente faz uso desses instrumentos porque eles vão armazenando todas as informações do nosso sistema e aí quando a gente precisa, a gente consegue visualizar gráficos, consegue visualizar tabelas para facilitar o nosso entendimento e ver como é que foi o comportamento do nosso processo em determinado período de tempo. Depois os sensores, então eles que vão estar em contato direto com a nossa variável e eles vão enviar, então, uma resposta de acordo com a variação dessa variável. Então, ele vai fazendo a medição dessa informação e enviando esse sinal para o nosso controlador. Quando a gente está falando de longas distâncias, então enviado chão de fábrica, a informação para o controlador que está localizado lá no painel, a gente não consegue fazer isso com sensores, então a gente faz uso do transmissor que consegue fazer o envio dessa informação à distância. Então a gente tem um transmissor conectado ao sensor responsável por fazer isso, pegar a informação do sensor e enviar ela à distância para o nosso controlador. Os conversores só tem às vezes a gente precisa fazer alguma conversão de sinal, então eles pegam um sinal padrão, pneumático ou eletrônico, e convertem no sinal adequado que a gente tem interesse. E aí essa informação também tem que se tratar de um sinal padrão. Então, basicamente, ele só faz isso. Pega um sinal e converte num outro de acordo com a nossa necessidade. E aí o cérebro do sistema automatizado, então o controlador, ele que vai comparar a informação que vem do nosso sensor com o set point, e aí ele vai verificar se a gente está próximo ao valor desejado, se o nosso erro é muito grande, e aí se a gente tiver uma diferença muito grande entre esses dois valores, o medido e o de referência, a gente faz com que, através de uma ação de controle, o sistema atue através do atuador, que é o elemento final de controle, é ele que propriamente trabalha em cima do sistema, é ele que age em cima do nosso sistema, seja abrindo, seja fechando válvula, enfim, depende da necessidade do nosso sistema, mas o atuador é o responsável por modificar a nossa variável, tá? A partir da informação oriunda do controlador. A questão do range, a gente viu bastante no exercício. Então, se eu pedir o range, eu estou pedindo o valor mínimo e o valor máximo que o instrumento consegue medir. Tá? Não se esqueçam disso. E quando eu falo do span, eu quero saber a diferença entre esses dois valores. Então, a diferença do valor máximo em relação ao valor mínimo. Tá? Então, só relembrando aqui.
Se eu tenho um instrumento, um range de menos 15, O Rodrigo, hein? Só pro Rodrigo essa. menos 15 a 85 quilo Pascal, tá? E fala nisso aí que eu já peguei até medo desse cálculo. Não, cara, tiraste letra. Esse é o range, certo? Então, o valor mínimo que ele mede até o valor máximo, tá? Só colocando alguma coisa aqui. Eu quis colocar um valor negativo só para relembrar, porque era o que tiveram mais dificuldade. Se eu pedir o span desse instrumento, qual é? 100. 100. Porra. 100. 100. 100. Por quê? Era só o Rodrigo, hein? Era só o Rodrigo. O Bernardo se meteu. 85 menos 15. Menos 15. Faltou menos, professor. Aí. Não. Aí. Menos 15. Ou seja, 85 mais o 15. Assim que eu chego no 100. Tá? Se eu tiver um outro instrumento que seja um range de 10 a 120 graus Celsius, o meu span vai ser Vai ser 110. 110. Porque para calcular ele, eu faço 120 menos o valor 120 mínimo, que é menos 10. 10. Que dá o 110. Certo? Certo, Bill? Isso é importante, tá? Certo, Podem ter certo, certo. certeza que tem uma questão dessas na prova. Ah, não. Sorá, para. Que isso, Pô, deu uma cara? barbada, Rodrigo. Tá Não, louco? tá no sangue, Barbada, tá no sangue. Rodrigão. Não, tá no sangue, tá no sangue. E aí, uma outra questão, então foi questão de prova, questão de definir, então, o que é o erro ou offset, que nada mais é do que a diferença entre o set point e o valor que a gente mede. É isso que o controlador compara. É essa informação que o controlador vai verificar se está dentro ou não do nosso permitido pelo nosso sistema. Então, ele vai pegar o valor que está sendo medido, a informação que está vindo do sensor, e vai comparar com aquele valor de referência, que é o set point. Foi o que eu citei na aula, o exemplo do simples do ar-condicionado, quando que ele volta a atuar, quando que ele não volta, porque tem essa comparação. Então, o set point nada mais é do que o valor no qual a gente quer que o nosso sistema se encontre. Tá? Então, é o ponto no qual o controlador é ajustado para controlar o processo. A gente sabe que o nosso processo tem que estar em 50 graus Celsius. A gente sempre tem uma tolerância para mais, outra para menos, mas, de forma geral, ele tem que estar atendendo isso. Se ele não estiver dentro desse valor, o controlador vai mandar o atuador fazer alguma coisa no nosso sistema. Depois a gente viu uma série de grandezas elétricas, tá? E a questão dos instrumentos analógicos, então, que são aqueles instrumentos que têm os ponteiros, que dependendo da necessidade, eles são os instrumentos mais indicados, porque a gente consegue, através deles, ver pequenas variações no nosso sistema, diferente dos instrumentos digitais, que a gente tem um limite de dígitos para mostrar. Então, pequenas variações, às vezes, não são apresentadas. Aqui, no caso, a gente tem 4 dígitos, aqui nós temos 3 dígitos. Então, uma variação aqui no 4º dígito, ela não vai ser vista. Tá? A gente só vai alterar esse 600 se a gente tiver medido 600.5, que aí ele vai arredondar para 601.
Se ele tiver 600.4, 600.3, 600.2, tanto faz para a gente, porque a gente não sabe qual é essa variação. Ele só mostra ou até 500, ou até 599.7. Também ele vai apresentar como 600. Sim. E a gente não vai saber que ele está marcando. Então, esse tipo de informação, às vezes, não importa para a gente. Mas, para determinados sistemas, essa pequena variação ela é muito importante. Claro, se Então, tu quer medir resistência, tu pega um resistor aí de 15K, como é que tu mede? Então a gente tem que levar isso em consideração na hora de escolher o instrumento que a gente vai utilizar. O instrumento digital, se eu só quero ver se tem corrente passando, se tem tensão passando, enfim, ele serve, porque tanto faz o valor que ele está marcando. Mas quando a gente quer pequenas variações, e até o Fabiano comentou na questão da eletrônica, os instrumentos analógicos são bem mais eficazes nesse sentido. E aí depois a gente viu, eu não vou entrar no mérito aqui de cada um deles, só relembrando quais os medidores que a gente viu. Então, o galvanômetro, que serve como base para o amperímetro, para o voltímetro e para o ohmímetro, certo? Ele consegue, através das suas adequações, medir essas três grandezas. O amperímetro, responsável por medir corrente, voltímetro, tensão, uma série de outros. E aí a gente viu a questão do cosfímetro, que é o medidor de fator de potência. Então, numa das listas, eu acho que eu botei o cosfímetro e perguntei o que ele media. Tá? Tem na prova uma outra questão similar, não é a mesma, mas eu pergunto sobre algum desses instrumentos e vocês têm que me dizer, né, marcar ali qual a grandeza que ele mede, certo? A maioria deles a gente consegue deduzir pelo próprio nome, né? Que está associado à unidade, então é bem tranquilo. Depois a gente falou de metrologia, então, que é a ciência da medição, é aquilo que rege todo o sistema relacionado à medição. Então, é um conjunto de conhecimento científico e tecnológico que vai abranger todos os aspectos, tanto teóricos e práticos, relativos à medição. Então, tudo que está relacionado ao processo de medição, ao sistema de medição que a gente vai definir depois, está dentro da metrologia. E aí a gente viu que ela tem 3 elementos fundamentais. Então, isso também foi questão da lista, que é o método, o instrumento e o operador. Então, o método, basicamente, a gente vai definir a sequência com que a gente vai realizar as operações, podendo ser de maneira direta ou indireta. A maneira direta é aquela onde eu vou medir a grandeza que eu realmente quero. Então, se eu quero saber potência, eu vou lá e vou medir potência. Diferente da medição indireta, que eu faço uso de uma grandeza para conseguir obter o valor da outra. Essa é a diferença desses dois tipos de métodos de medição. O instrumento de medição, então, a gente viu que o processo de medição e o quanto a gente vai conseguir de resposta está associado ao tipo de instrumento que a gente vai usar, então a qualidade do instrumento, se ele está ou não está calibrado, tudo isso vai interferir no nosso resultado final. Então, utilizar um instrumento qualquer para realizar determinada medida vai interferir negativamente. Então, a escolha do instrumento é muito importante durante esse processo. E a gente falou até da questão da segurança. Utilizar um instrumento de melhor qualidade pode garantir uma maior segurança em caso de algum erro do operador, que é o nosso terceiro elemento fundamental da metrologia e é o mais importante porque é ele que vai fazer uso, então, tanto do instrumento quanto do sistema escolhido para se utilizar. Então, não adianta nada eu ter, e eu já falei isso, um
instrumento muito bom se eu não tiver alguém que saiba utilizar. Então, o operador, ele é a peça fundamental, ele precisa entender do instrumento, ele precisa saber utilizar o instrumento, assim como ele precisa entender o que ele está fazendo, que maneira que ele vai fazer a medição, o que ele está medindo, ele precisa entender o todo para conseguir executar a sua tarefa da melhor maneira possível. E além de não apresentar risco, né? Nem para si, nem para o sistema, porque daqui a pouco ele pode prejudicar o sistema como um todo por causa de um erro. Depois a gente definiu a medição, então que a ideia é comparar ou obter a informação de uma variável no estado físico. E aí fazer a medição é pegar essa informação dessa variável e associar a ela um sistema de unidades. Tá? Então, para fazer a medição, a gente tem que saber qual é a unidade, qual é a grandeza que a gente está medindo, até para escolher o instrumento correto. E aí, qual é a importância de se medir? Então, é questão de monitorar, controlar ou investigar um processo. Se a gente não tiver uma medição correta, a gente não consegue avaliar como é que está o nosso sistema. Então, é de suma importância o processo de medição para um todo, porque a partir dessa medição a gente vai conseguir detectar erros, falhas e também questões que podem ser melhoradas no sistema. E aí, como é que é feito esse processo de medição? Então, a gente vai, a partir da medição, ver qual é o valor momentâneo da nossa grandeza e aí associar ela a uma unidade, e essa unidade, claro, uma unidade padrão que está reconhecida internacionalmente. Nós vimos a questão de unidades padrões, que o metro é a unidade padrão do comprimento, mas aí a gente tem variações dele. A gente viu relacionado à corrente, relacionado à tensão, então a gente viu toda essa questão de quais são essas unidades padrões. Se eu vou apresentar um projeto, eu não posso apresentar o sistema com qualquer unidade. Tem que ser as unidades padrões pré-estabelecidas. Tanto que se a gente vai falar de temperatura, a unidade padrão do Sistema Internacional da Temperatura é Kelvin, não é graus Celsius. Por isso que a gente tem aquela regra de transformação, porque principalmente aqui a gente está muito acostumado a utilizar a temperatura em graus Celsius. Mas se a gente vai para outros lugares, eles utilizam o Kelvin por se tratar da unidade padrão de temperatura. É que nem na medição, né, professora? Geralmente todo mundo usa milímetros. Tipo, o profissional, né, milímetros. Fala sempre em milímetros. Então os projetos vêm sempre em milímetros. Tipo 320 milímetros, 2.000 milímetros, assim vai. Porque principalmente na área de mecânica, né, o pessoal tem o costume de utilizar o milímetro como unidade padrão. Mas na elétrica também, professor, ninguém usa centímetro. Só quem usa centímetro é carpinteiro. Questão a elétrica de... não trabalha com centímetro. É questão de costume. Por quê? Porque, às vezes, a medida é muito pequena se tu for utilizar ela em metro. Então, a gente acaba utilizando em milímetro até para tornar mais fácil a visualização, tem né? uma precisão melhor, né? Porque é a mesma coisa que a gente falou de relação aos instrumentos digitais. Se a gente usa metro, a gente coloca, sei lá, 1,2. Porque a gente tem a ideia de fazer sempre o arredondamento. Mas, de repente, a gente não quer 1,2. A gente queria que tivesse mais 2, 3, 4 casas depois da vírgula. E aí, quando a gente usa o milímetro, a gente aumenta
o número de Sim, casas que é às mostrado, né? às vezes o cara vai tirar uma medida de alguma coisa, vamos supor, dá 1.237. Aí como é que tu vai falar? 1,23,7 m? É, aí tu não fala isso, aí tu arredonda, aí tu fala 1,2, fala 1,20. Não, aí a gente fala 1.237. Tu sabe que é 1.237 milímetros. Pois Entende? é. Porque no metro a gente tem a tendência a usar no máximo uma, duas casas Imagina tu depois da falar vírgula. 1,23 m e 7. Não tem. 7. Não tem. 1,23 m. Não Aí a gente tem. acaba usando o Tu milímetro. não fala, mas tu transfere isso na hora da treina, né? Da treina. Claro, mas a tua treina tem milímetros, entende? Tu sabe? Sim, claro. Falar, tu fala 1.327, mas na hora ali tu vai medir em metro. O cara já se acostuma, né? É questão de costume. Tu chega na indústria e fala pros caras, deu 20 centímetros. Os caras já te olham meio estranho. Pô, quem fala centímetro é carpinteiro. Não, eles têm. Eu sei porque o meu noivo trabalha com isso e vive falando questão de milímetro. Até se ele vai medir alguma coisa aqui em casa, tipo, ele não fala 1,20 m, ele fala. E aí eu digo, ai, que coisa, fica falando tudo em milímetros. Ele disse, é costume, não adianta. Professor, é que a senhora não tá sempre numa tornearia. Eu mesmo tô sempre num amigo meu torneiro, ele fala 1/10, 1/100, bah, tu fica louco tentando adivinhar. Questão de... É muita coisa. E Daí para ele, sabe, é normal, é uma linguagem normal para ele. A gente tava fazendo, colocando uns quadros, uns negócios aqui em casa, eu acabei me acostumando com ele falando só em milímetro. Então, o processo de indicação é pegar essa informação e mostrar qual é o valor momentâneo. Então, pensem que aqui onde eu estou mostrando 5,35 milímetros, eu tenho um instrumento indicador. Ele vai estar instalado lá para estar mostrando e acompanhando essa informação momentaneamente, tá? Aí aqui a questão da divisão de escala, a gente já falou um pouquinho disso na questão quando eu falei do instrumento digital, então, que é o menor incremento que a gente consegue para o último dígito. Então, eu falei, quando a gente vai 1, 2, 3, 4, a gente incrementa sempre para menos, mantém o valor, e aí acima de 5 a gente faz o incremento para mais. Da maneira como a gente está acostumado a fazer em contas matemáticas mesmo. É assim que esses instrumentos trabalham. Então, a gente tem a resolução do instrumento. Então a resolução do instrumento é de 4 casas. Bom, então na quinta casa é onde ele vai estar fazendo esse incremento ou não da variável. E é isso que às vezes faz com que eu tenha que usar um instrumento em detrimento de outro, porque ele consegue me mostrar mais informação, ele tem a capacidade de mostrar, sei lá, 6, 7 casas, enquanto o outro tem capacidade de mostrar 3, 4. Então, dependendo da necessidade, eu uso esse que tem uma resolução maior, ou se eu não tiver um com essa capacidade, eu uso um instrumento analógico, que ali sim eu consigo ver essas pequenas variações. Aí a faixa de indicação, a gente já falou que é a questão do range, que é o mínimo e o máximo que o instrumento consegue medir. Entrando na última questão, então, é o sistema de medição, então o SM, que ele é responsável pelo processamento da informação da medição, desde o momento que ela é capturada, então, pelo sensor, até a visualização pelo operador. Tá? Então, todo esse processo é feito pelo sistema de medição. E aí a gente viu que, em termos genéricos, a gente tem 3 módulos do sistema de medição. O sensor, o transdutor, que atuam juntos, a unidade de tratamento de sinal e o dispositivo mostrador. O sensor, que vai ser o responsável por fazer a medição da informação, vai enviar essa informação para a unidade de tratamento de sinal. Ali a gente vai mexer nesse sinal, vai
vai compensar ele, vai amplificar, vai filtrar, vai deixar ele da maneira melhor, porque às vezes a gente pega sinais muito ruidosos e aí a gente não consegue identificar essa informação. E tem uma série de ruídos, o sinal fica muito ruim. Não sei se todos vocês já viram, mas se a gente, dependendo do sinal, a gente pega ele com uns picos assim, ó. E aí a gente precisa trabalhar esse sinal e aí depois a gente verifica que ele é só uma coisinha assim, ó. E aí a gente consegue obter a informação propriamente dita. E aí tem uma série de filtros que a gente pode passar nesses sinais. Tudo isso é feito nessa unidade de tratamento de sinal. Para vocês terem uma ideia do tanto de coisa que dá para fazer, eu tive uma disciplina na automação que se chamava Sinais e Sistemas. Então, durante um ano inteiro, eu tinha uma disciplina que eu via 3 horas por semana só relacionado aos sinais, que tipos de filtro, o que pode ser feito com o sinal. Então, é muita coisa, às vezes, que a gente tem que fazer e trabalhar com o sinal para conseguir deixar ele visível para ser mostrado. Não é, dependendo do sistema, não é muito fácil. Às vezes a gente tem que passar 2, 3 filtros, filtro de passa baixa, filtro de passa alta, enfim, tem muita coisa que a gente trabalha em cima disso. Por causa da questão do controlador, do sistema supervisório, ele não pode interpretar valores ruidosos, ele tem que interpretar um sinal limpo, que a gente chama. Então, a gente trata esse sinal dentro dessa unidade de tratamento de sinal. Então, aqui eu já resumi que o sensor e o transdutor é ele que está em contato com a grandeza que vai ser medida e ele vai gerar um sinal proporcional de acordo com a variação desse mensurando. Então, ele vai enviar essa informação, a gente vai ter o tratamento do sinal na UTS, que a gente chama, onde a gente amplifica, filtra e compensa o sinal, e aí depois a gente pega esse sinal limpo e só mostra, torna ele legível para o usuário. Depois a gente entra na questão um pouco dos erros, então, que a gente tem diversos fatores que podem gerar uma série de erros. E aí, conhecer e conseguir controlar esses erros é de suma importância para que a gente tenha um resultado melhor no nosso sistema. Então, questões de perturbações externas, condições ambientais, tudo isso pode afetar um sistema de medição. A gente viu também, acho que eu não coloquei aqui, a questão que a gente tem 3 tipos de erro: os erros grosseiros, os sistemáticos e os aleatórios. Isso foi questão de uma questão da lista. Então, os erros grosseiros são aqueles associados ao erro humano. Então, por usar de forma inadequada um instrumento, por realizar uma medida incorreta, por não saber utilizar, por fazer um ajuste errado. Tudo isso são erros associados ao operador, erros humanos, que são classificados em grosseiros. Os aleatórios são aqueles que a gente realmente não sabe, eles são imprevisíveis, são de causas desconhecidas, eles simplesmente acontecem, tá? E os erros sistemáticos, que são aqueles que a gente sempre sabe que vai ter, que são relacionados aos desgastes, às condições ambientais, a falhas de instrumentos, descalibração de instrumentos. Então, esses são os erros sistemáticos, certo? Aqui a questão de que o operador e a maneira que a gente escolheu para fazer a medição, então a técnica que a gente escolheu para fazer a medição podem afetar. Por isso é importante para sistemas que a gente precisa de uma precisão muito grande e às vezes a gente tem vários operadores indo fazer a medição, a gente precisa ter um padrão.
Então, que todo mundo vá lá e siga aquele mesmo procedimento para realizar a medição, porque se cada um fizer de um jeito, a gente vai afetar a informação. Então, tudo isso tem que ser levado devido à importância do sistema de medição como um todo. Por fim, a gente vê o resultado de uma medição, o RM, que expressa o valor do mensurando a partir da aplicação do sistema de medição. Então, a gente aplica o sistema de medição e retorna uma resposta, certo? Essa resposta a gente chama de RM, que é o resultado da medição, que ela é composta por 2 itens, tá? O resultado base, o RB, que é o valor central da faixa de valores, tá? E a incerteza da medição, que é a questão da faixa de dúvida. Então, eu posso variar sempre esse meu valor base. Pensem nesse valor base como sendo aquele valor do set point, aquele valor que eu quero que a minha informação expresse. Então, o meu valor base, por exemplo, é 50 amperes, tá? O meu RB. E aí, eu permito uma variação, uma incerteza de medição de mais ou menos 0,2. Tá? Então, se eu for apresentar o meu resultado de medição, eu vou apresentar ele como sendo 50 mais ou menos 0,2 ampere. Tá? Isso significa que o meu valor pode variar de 49,8 até 50,2. Tá? Então, eu permito que a informação varie de 49,8 até 50,2. Eu aceito qualquer valor dentro dessa faixa. Se tiver numa faixa diferente dessa, o meu controlador vai atuar no sistema. Tá? Então, essa é uma questão, e ali a questão da unidade, que a gente sempre tem que estar associado a uma unidade. Certo? E Na aí, hora que responde ali, professora, do 49,8 até 50,0, não precisa botar um pé. aqui tu só tá falando o range, né? Só lendo. Ah, Isso. tá, só lendo, tá. Só informando de quanto até quanto o meu instrumento vai medir. Mas aqui, quando a gente bota a fórmula padrão, a gente coloca a unidade. Certo? A prova vai vir, tipo, tu vai do RB e o IM, e a gente tem que fazer o resto de baixo. Isso. Exatamente. Tá. Okay. Seria uma maneira de... Na lista eu nem coloquei, eu só pedi para vocês informarem a unidade, a equação base. Mas é uma maneira de pedir, sim. O que eu separei para revisão era isso, juntando isso aqui, esse material. Claro, tem muita coisa daqui que está nas listas também, né? Mas juntando isso aqui com as listas, é o que a gente vai ser perguntado para vocês na avaliação amanhã, tá? Então, quem quiser dar uma lida nisso aqui, ou vai poder, claro, estar utilizando o material amanhã, já está... Eu vou mandar isso aqui, não está ainda no grupo, vou mandar isso aqui assim que acabar a aula. E aí, como aula teórica e aula da disciplina propriamente dita, hoje é a última, encerramos ela aqui. Amanhã é a avaliação, não se esqueçam, tá? É importante que vocês participem, porque depois de amanhã a plataforma não vai estar mais comigo, vai ser passada para outra professor, para seguir outra disciplina, com a outra turma de eletro. Então, não adianta, não fez a prova amanhã, eu não tenho como aplicar a prova em outro dia. Tá? Quem me procurou e falou, e está no turno da noite, fez a avaliação hoje de manhã,
Mas depois disso, não é porque eu não queira, eu realmente não vou poder aplicar a avaliação, porque a plataforma vai estar sendo utilizada por outra pessoa, eu vou estar passando ela adiante. Então, se não puderem fazer a avaliação amanhã de noite, me avisem e a gente faz ela em outro horário, mas tem que ser amanhã. Tá? Senão vão ficar sem essa nota. Certo? Algum de vocês tem algum problema com fazer a avaliação amanhã? Eu sei que às vezes aparece de última hora, tem que ficar no serviço. Eu sei que imprevistos acontecem, mas hoje alguém de antemão sabe que teria problema em fazer a prova amanhã? Professora, por mim, só se surgiu um imprevisto muito grande, assim, que, um caso de doença ou Sim, eu sei que serviço, às como a vezes senhora falou. acontece, né? Às vezes Ao contrário, acontece não. que tu tá no serviço e tu tem que ficar. Ao contrário, não. Ao contrário, Aí o sim. que eu poderia fazer para quem não conseguisse fazer a prova amanhã seria estar aplicando ela num outro horário que não fosse às 7 horas. Ou amanhã antes, ou talvez pedir a autorização para usar a plataforma durante a tarde, mas também vocês estão trabalhando. Então peçam que amanhã façam um esforço para estarem presentes para a gente encerrar com chave de ouro essa disciplina e quem sabe o curso, né, para a maioria, não sei como é que vão ficar as pendências de vocês. Tá? Professor, olha só, em relação à questão bônus, que falou no começo da aula, tem a lista de quem te entregou isso aí? Como é que foi? Tá no caderno? Não foi entregue. Foi, a gente viu uma aula normal e aí depois eu passei a questão dos diagramas no caderno. Foi uma aula em que a gente falou de relação de malha fechada e malha aberta. E aí, Eu me lembro. E aí a gente discutiu isso e como haviam ido poucas pessoas à aula, eu resolvi beneficiar essas pessoas através disso. Então eu combinei com as pessoas presentes que faria uma questão bônus na prova. Se passou bastante tempo, mas eu não esqueci da promessa e coloquei a questão bônus. Certo? Ok. Tá, professora, já tá na hora de parar de gravar. Tá na... Sabe quem tava nessa aula, professora? Eu não lembro se eu tava ou não. Tem, acho que tia foi professora. Olha, eu se essa